Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Hoje nós vamos brincar um pouquinho com a literatura. Vamos trabalhar com parnasianismo, certo? Nós já trabalhamos há pouco tempo o romantismo. Não podemos nos esquecer das 3 gerações, certo? A primeira, a segunda, a terceira geração bonitinha. Lembrando da primeira, a segunda tem o mal do século, a primeira eu tenho a presença do nacionalismo, né? Exaltando a sua própria terra, o amor pela terra. E na terceira já começa com um pé, assim, é muito bem apresentado o romantismo, um pé dentro do realismo, que é com Castro Alves. Tem, sim, a parte romântica, no entanto, a parte que é voltada à sociedade já começa a se apresentar. Logo em seguida, vem o realismo. Realismo é tudo objetivo, é tudo muito certinho, certo? Nós conversamos sobre... Mas hoje, no parnasianismo, o parnasianismo nada mais é do que um segmento do realismo. Por quê? Qual a diferença que eu posso colocar nele? É um realismo, só que mais voltado à poesia, porque ele é muita poesia. Olha só, eu coloquei assim, fiz aqui para vocês, um resumo, vamos dizer assim. Vou falar bastante sobre o parnasianismo, tá? Espero só não me estender para que não haja repetição daquilo que já foi citado. E se vocês prestarem atenção, eu voltei porque nós ficamos uma semana sem falar de literatura. Então, eu gosto de voltar na linha para que faça novamente aquela costura, para que nós retomemos e tenhamos a nossa noção, aquela lembrança do que era, porquê da comparação. Porque em tudo na literatura há, sim, uma comparação. A diferença do realismo com o parnasianismo, posso dizer aí, 99,9%, vamos dizer até assim, é que o parnasianismo, ele busca a perfeição. Ele gosta de trabalhar com hipérbatos, ele gosta de trabalhar com as poesias, com as suas, como é que eu coloquei aqui, com as suas rimas raras. Eles gostam de trabalhar com aquelas palavras mais rebuscadas, aquela mais difícil. É aquele soneto que será montado de forma a buscar aquele português mais rebuscado, mais formal, aquele que você, caramba, o que é isso mesmo? Qual é o seu sinônimo? Não estou entendendo. Pois é, esse é o parnasianismo. Por quê? Ele trabalha com palavras extremamente rebuscadas. Eles querem a perfeição dentro da língua portuguesa. Então, eles buscam a perfeição dentro da perfeição em seus textos, certo? Eu coloquei assim, ele é racional? Sim, ele é racionalista. Assim como é o realismo, eles agem com a razão. O racionalismo está na frente. Ele é universalista? Sim. Você não vai encontrar isso aqui, parnasiano, na primeira pessoa, se tiver a raridade. Quando tem, não dá. Quando tem a raridade, porque assim como o realismo, ele trabalha com a terceira pessoa. Muito terceira pessoa. A diferença é a linguagem. O realismo, você tem uma linguagem, tá vendo? Eu tenho que voltar para que você possa ter uma ideia e fazer uma comparação. O realismo, você tem a linguagem rebuscada sim, mas não tanto. E é de fácil interpretação, porque você vai ler e facilmente vai identificar, porque, como fala o nome, realismo, está voltado à realidade. Ah, sim, claro. Porém, quando você está trabalhando com o parnasianismo, você também está numa realidade. Só que essa é uma realidade que tem uma linguagem extremamente rebuscada. É a procura pelo perfeito. É tudo muito perfeito, a linguagem tem que ser bela, tem que ser tudo muito bem estruturado, é chuva de sonetos. Quanto mais bonito for aquele seu soneto, aquele seu verso ali apresentado, as suas rimas, as suas palavras, que, nossa, aquela palavra aqui, meu Deus, pois é, você, que é isso? É isso mesmo. Quando pensar no é isso mesmo, é parnasiano. Ah, e quando vê o mais simples, é o realismo. Daí você já tem uma ideia, certo? Fica só uma dica. Porque vocês podem ver, os textos realistas têm uma linguagem muito mais simples do que a dos parnasos, tá? Aí ele fala aqui também do paganismo, claro, porque a mitologia principalmente tem um comparativo aí com as mulheres, né? Ele exalta as figuras
da mitologia, sabe? Daqui você tem a exaltação, principalmente, tem um erotismo também com relação às mulheres, mas olha só, não é aquele erotismo do romântico, do romance romântico, não. É simplesmente uma colocação, até porque o parnasianista, eu acho um tanto quanto seco. Você não vê calor, não tem aquele calor nos seus textos, certo? Ele é um texto que você fica olhando, nossa, o que tem de interessante, tá? Porque quando você está lendo, por exemplo, vou lá atrás de novo, no romantismo você tem o quê? Ah, você tem coração, nossa, não é universalismo, é você, certo? Então, você tem ali o coração, você tem sentimentos, é o sofrimento, é a exaltação à terra, sabe? Então, veja, quando você está no Parnaso, não tem nada disso, é diferente. Ele não tem quase nada, eu o acho muito seco com relação a sentimentos. Depois eu vou mostrar para vocês um texto que é na apostila, tá? Só para vocês terem uma ideia, sentimento quase nada. Nesse ponto de vista, mas Valéria, você falou que ele é próximo e é muito idêntico ao realismo. Sim, mas acho até mais seco do que propriamente o realismo, para você ter uma ideia, porque no realismo, eu também falei para vocês, com relação ao realismo e naturalismo, com relação, principalmente no naturalismo, com relação ao ser humano, né, com um jeito animal de ser. Lembram disso também? No naturalismo e não no realismo, certo? Eu fiz uma aula falando do realismo e imediatamente eu trabalhei com o mesmo quadro, fiz uma segunda aula falando do naturalismo, apresentando os pontos em comum e suas diferenças, correto? Então, olha, já falei aqui, harmonia, essa harmonia aqui é literalmente naquilo que tem que ficar perfeito dentro da estrutura do seu texto. Equilíbrio, são extremamente equilibrados. Tanto é que eu falei que, nossa, não tem como fazer uma comparação com o sentimentalismo, do romance romântico. Passa longe, muito equilibrado. Sabe aquela pessoa muito certinha? Pois é o parnasianismo, né? Contenção, quando eu coloquei contenção aqui, eu quis me referir, depois é que eu vi que eu já havia colocado, porque ele se apresenta de uma forma contida. A subjetividade dele é contida. Botei repetição aqui, né? É contida porque o realismo é objetivo. Não tem quase nada de subjetivo. Ele é objetivista. Ele é descritivo. Esse cara aqui também é descritivo. Nem lembro. Ah, botei aqui também. Ele é extremamente descritivo. Descreve tudo. Literalmente descritivo ao extremo. Tanto é que tem aqui o exemplo do Alberto de Oliveira. Tem esses três aqui que formam a tríade da nossa tríade nacionalista, né? Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira tem um texto muito bonito, né? Falando sobre o vaso grego. Também tem vaso chinês, vaso, só trocou de vaso, né? Engraçado. Assim, eu não tenho o texto aqui comigo, mas que tal descrever o vaso? No parnasianismo, o que se trabalha? Arte pela arte. Porque a arte, ela fala tudo. Ah, mas Valéria, a escrita. A arte de escrever é uma arte. Escrever é uma arte. Então, olha só, a arte é poder trabalhar com a linguagem rebuscada, gente. Visualiza isso. Que a arte, ela fala por si só, não precisa de pessoas, não. A arte, ela vai falar. Poemas com palavras perfeitas, que eu estou falando aqui direto, a busca pela perfeição e com rebuscamento também na sua língua. A norma é extremamente culta, não é pouco. Até falo, se você quiser identificar um texto parnasianista e um texto realista, fica fácil, até mesmo naturalista. Veja, se vocês pegarem aqueles quadros, aquelas aulas que eu coloquei, apresentando o que tem cada um, o que tem em comum e o que tem diferente, você vai acertar isso facilmente em qualquer prova sua. Você não precisa saber assim, vou decorar. Não, você tem que tentar imaginar, viver aquele momento. Olha só, cada vez que eu venho contando, eu vivo o momento. Agora eu estou vivendo o momento do Parnaso. É aqui. Se eu falo para você que eu gosto do romantismo, se eu falo para você que eu gosto do barroco, olha só, por um acaso, essas duas escolas aí são muito
vive muito, é muito sentimento. Realismo é legal também, gosto do realismo, porque é aquilo mesmo, certo? É a descrição, é a vivência, é a sociedade, é aquilo. Mas gosto. Já o parnasianismo tem essa dificuldade da linguagem. Eu comentei com vocês que quando fazia faculdade eu tinha dicionários que não tinha computador, né, na época, né? Não era tão avançado, então eu tinha dicionários. E ainda tinha dicionários de linguística na minha mesa também. E tinha mais o outro também voltado à poesia. Por quê? Porque eu tinha que conseguir entender, interpretar todos os textos que lá eu tinha para estudar. Veja que doideira! E eu não ia ficar catando. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, fazia a leitura e já estava com o meu lápis ali do lado e ia colocando ali, marcando. O parnasianismo é um que, se você não entender, certamente é uma linguagem extremamente rebuscada. Provavelmente, em sua maioria, se estiver voltado à objetividade, que ele é objetivo, se estiver ligado à descrição, que ele é extremamente descritivo, é uma linguagem muito, muito rebuscada, tá no parnasianismo. A propósito, é poema. A propósito, rimas raras, as rimas mais rebuscadas. A propósito, é chuva de soneto. Então, olha, você vai estar em qual estilo literário? Parnasianismo. Você tem que lembrar como é a escola, como é que são as escolas literárias. Uma vez que você lembra disso, você viaja no tempo. Parnasianismo, eu nunca fui de viajar muito pelo Parnaso, não. Nunca tive algo assim que, que legal, vou viajar. Mas como tem aquelas idas e vindas, né? Tanto que quando estou dando aula de literatura, eu vou lá atrás, né, para poder buscar. Quando eu falo do arcadismo, então eu vou buscando lá falar do Fugariurben, né, fuga lá da cidade que você está saindo, que é uma casa no campo, que eu até joguei. Ó, tô falando de arcadismo, ó, tá vendo? Olha, aquilo que eu vejo com a natureza, que eu me meto, eu acho legal. Tá vendo? Porque tem emoção. Mesmo que o arcadismo seja tanto, mas tem emoção. Eu gosto das emoções. Não estou dizendo que aqui não tem, até tem, mas é muito, eu acho fria, entendeu? Não acho difícil você não identificar, eu acho facílimo identificar o texto parnasianista, tá? Não acho difícil mesmo. Arte pela arte, poemas com palavras perfeitas, a busca pela perfeição, como eu coloquei. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu puxar aqui desse lado ainda, a preferência por elementos objetivos concretos, concreto, objetivo, não existe meio termo, tá? Tem que ser isso. Paisagens, quem fala das paisagens é o Raimundo Correia. Raimundo Correia, alguém para sair um pouco daquilo que é o Alberto de Oliveira. Ele trabalha, por exemplo, eu coloquei aqui o vaso grego, tem o vaso chinês também, só mudou da Grécia para a China, certo? Então, veja, ele tem lá a descrição, tudo dele gira em torno do vaso, tem a descrição falando do vaso, tudo dele voltado ao vaso. Já quando eu penso em Raimundo Correia, eu já estou dentro das paisagens da natureza, já tenho algo voltado à paisagem. Eu tenho cenas históricas também, dentro do parnasianismo, tá? Sendo que paisagens, eu certamente estou passeando por onde? Estou passeando com o Raimundo Correia. Como eu falei, Alberto de Oliveira é objeto, é concreto. E quando você pensa no Olavo Bilac, Olavo Bilac, sim, bonito pra caramba, tem vários textos lindos, maravilhosos dele. Tem sim, tem sim, claro que tem. Mas, assim, tem um ou outro, porque Olavo Bilac, ele trabalhava mais a parte nacionalista. Então, olha só, quando você lembrou de hino, você lembrou do hino? Tem hino, né? E tem a língua portuguesa, ele adora brincar com a língua portuguesa. Quanto mais ele brinca com a língua portuguesa, melhor. Ele está buscando cada vez a perfeição, certo? Como eu coloquei, também objetos raros. Talvez para ele seja Alberto, né? Gosto muito de vasos, né? Deve ser a raridade dele. Tem que brincar, né, com isso. E as mulheres são erotizadas assim. Elas são comparadas às deusas. Como eu coloquei também no início da aula. Aí, veja só para dar um exemplo para vocês, eu não sei de cor nenhum texto parnasiano, tá? Então, vou ler aqui para vocês rapidamente. Eu falei de quem? Do Raimundo Correia, que é um que
ele apresenta também a melancolia, ele tem um traço ainda aí um pouquinho, de repente por isso eu gosto um pouco mais dele, um certo traço com um pezinho, não assim, não tá com o pé lá, um pezinho encostando, sabe? Só tentando encostar lá no romantismo, porque ele tem a melancolia, ele é um tanto quanto negativo, sabe? Ele tem assim, uma visão de moralidade daquilo que ele escreve. Mas a melancolia se faz presente, não é positivo ele não. Eu sou positiva, mas ele não é não. Tá? E a natureza que me chama a atenção, a galera que me conhece sabe que adora natureza. Ciclista que não gosta de natureza, né? Então olha só, o texto dele, do Raimundo Correia. Vocês têm na apostila, tá? Anoitecer. Embraseia o ocidente na agonia. O sol, aves em bandos destacados. Por céus de oiro e de púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além da serrania, os vértices de chama aureolados, e em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como um informe nódo, avulta e cresce, assombra a proporção a que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. Olha, não é tão, mas eu gosto. Talvez porque eu vejo um pouco aqui, né? Eu vejo a correção do verbo conjugado, né? Eu vejo um pouco da natureza aqui presente. Só que, o que foi que eu falei? A busca pela perfeição. A palavra rebuscada. Aí você vê, começa a entender, a Valéria tá fácil. E daqui a pouco chega lá, ele manda a primeira estrofe aqui, tá de boa, é um soneto, né? Agora quando chega lá na segunda, delineiam-se além da serrania. Ok, ainda vai, tá passando. Os vértices de chama aureolados. Os vértices. Me lembra matemática. De chama aureolados. E em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. E lá na frente ele ainda bota nódoa, ou seja, são palavras rebuscadas, né? A melancolia, por acaso, no poema Anoitecer, ele fala da melancolia dentro do seu tema. Aí, quando eu chego ali, vou dar um passeio ainda aqui na página ao lado, falando sobre Olavo Bilac. Via Láctea, 13, né? Olha só. Ele tem aqui os aspectos que ele gosta de trabalhar. Tem rimas ricas e raras. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido? Tens o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Olavo Bilac é aqui, desses três, no meu ponto de vista, o mais sentimental. Porém, não se esqueça do rebuscado. Tanto que aqui, até mesmo para vocês aparece, ele tem a regularidade na métrica? Tem, tanto é que eu tenho soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, tem um cachorro aqui latindo pra caramba, fazendo fundo para poder fazer a leitura triste, para tentar, para ver se fica de fundo legal, né? Sonoplastia, que maneiro. Tem hipérbatos? Tem. A propósito, a forma fixa é o que mais tem aqui, né? São os sonetos. O vocabulário é sofisticado? Sim. Então, veja, eu vejo assim, o vaso grego vou ficar devendo, porque aqui na apostila eu não encontrei um texto falando sobre o meu amiguinho Alberto, sabe?
Gente, não é difícil. Literatura não é difícil. Ah, achei o vaso. Sabia que tinha. Achei o vaso grego do Alberto. Eu tinha certeza que eu tinha lido. Tá na apostila de vocês também. Achei o vaso grego aqui. Falei que tem vaso grego aqui na apostila. Pode ficar, tá lá. Tem os 3 textos que eu estou lendo, tá aqui. Vamos lá. De vaso grego, de Alberto de Oliveira Parnasianismo. Esta, de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansado. Vinde do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, todas de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça admira, toca e, do ouvido aproximando-a as bordas, finas as de lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa a voz de Anacreonte fosse. E acabou. Fosse. Pois bem, tá vendo como eu falei? Ele é extremamente descritivo. Esse é o vaso. Ele está descrevendo tudo aqui. Ah, Valéria, vaso. Mas sim, ele está descrevendo. Aqui só o que chove aqui é a descrição. Aí você imagina, a Deus servia, fala da vinda do Olimpo, fala do poeta de Teos. Então você veja, a presença está aqui. Da parte de quê? Da mitologia. A descrição, a taça amiga aos dedos seus tinha, todas as roxas pétalas colmada. Oi? Colmada? Como assim? Entendeu, gente? Ah, por acaso, nesse texto eu coloco muito a presença dos elementos da arte. Claro. E da mitologia grega no soneto apresentado. Que é a arte pela arte. Aqui está o vaso grego. A arte pela arte. Certo? Agora sim, fechei com a tríade nossa nacionalista, certo? Do parnasianismo. Daqui a pouco eu volto falando com vocês sobre simbolismo. Até a próxima!